dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, 13 de dezembro de 2025, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com o Sintonia Racional, ok? Então sejam todos bem-vindos, gratidão a todos pela presença. Então é isso. Então, gente, hoje o tema é o seguinte: gostaria que falassem sobre os invisíveis. Quem são, o que fazem, eles influenciam nossas vidas, estão entre nós. Então, hoje, esse é o tema do qual nós vamos abordar, ok? Então, com a equipe que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, Senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, ok? Curta, compartilhe, siga a nossa página. Salve, bom dia para todos. E assim são as evoluções do universo, para que tudo chegue no seu verdadeiro lugar. Então, a preparação da humanidade já vem feita há muito, se apresentando como corpos luminosos no espaço, com bastante variedade para chamar a atenção da humanidade. Variações de cores, variações de tamanho, variações de modo de aparecer, como discos voadores, com infinidade de formatos, cores e tamanhos diferentes, para ir preparando a humanidade para a humanidade tomar conhecimento que no firmamento, que no espaço está cheio de habitantes que já estão ficando acostumados com as aparições. É isso aí, meus queridos. Então, agora vamos dar início à nossa sabatina. Mas, antes de chamar nossos convidados, né, eu gostaria de, em nome da equipe, pedir permissão, licença ao mundo dos invisíveis, né, aos invisíveis, para falarmos sobre a sua essência, sobre a sua existência, sobre as suas influências, porque o conhecimento de cultura racional, somente ele pode trazer esclarecimentos sobre as definições de tudo e de todos nesse mundo de matéria, porque é um conhecimento que vem de lá, do mundo de origem de todos, inclusive dos nossos irmãos invisíveis, ok? Então vamos lá, o assunto é sobre os invisíveis. Então agora, para darmos início à nossa chamada, ou melhor dizendo, a nossa sabatina, né, gente? Então, eu convido o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Então, Antônio, seja bem-vindo, bom dia, e agora é com você. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos nossos internautas e aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo. Pois é, Madá, estamos de volta, firmes e fortes aqui, cumprindo a nossa missão de divulgar este brilhante conhecimento, esta brilhante cultura que é a cultura racional.
E hoje temos um assunto para lá de interessante, como eu costumo dizer, não é verdade? Porque a gente vai falar dos invisíveis. E aí eu já começo dizendo, como assim dos invisíveis? Porque a humanidade, grande parte da humanidade, infelizmente, é materialista. Só acredita naquilo que vê, só acredita naquilo que ouve, principalmente naquilo que vê. E um pouquinho naquilo que ouve. Mas olha aí que interessante. O ouvir já é um pertence do mundo invisível. Porque quem vê o som? Ninguém. E sabe-se que o som tem as suas frequências, sabe-se que o som tem as suas escalas, mas nós não vemos. Mas dizemos assim, eu não acredito no invisível, mas o poder da fala, o poder do som, como eu estou aqui falando, como os demais aqui falarão, tudo isso tem um poder, tudo isso é uma energia transformada em som. E é uma energia invisível, é um pertence do mundo invisível. Então, a gente precisa conhecer a natureza de ser desse mundo invisível para saber como ele está aqui ao nosso redor, compartilhando do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde financeira, da nossa saúde profissional. Porque olha só que outra coisa interessante. A humanidade continua dizendo que só acredita naquilo que vê. Mas a humanidade, você que está aí me ouvindo, você vê o vento? Não vê, amigo. Não vê, minha amiga. E já viu e já percebeu o poder que ele tem? Ele tem tanto o poder para o bem, que é o ar que nós respiramos, que mantém as nossas vidas, como tem o poder do lado do mal, que é quando o vento se desequilibra, extrapola o seu natural e vai além do seu natural. E aí nós estamos entrando já no terreno dos grandes ventos, né? Dos tufões, dos furacões, dos tornados. E aí vejam o poder de destruição desse vento. É só olharmos o que está acontecendo, até mesmo no Brasil, recentemente. O que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que é isso? Isso é o lado mal do vento, ou o lado mal do mundo invisível. Pois muito bem, nós, seres humanos, já falamos aqui em vários programas anteriores, somos um centro astrológico. Nós recebemos todas as influências desse mundo visível e desse mundo invisível, recebendo as influências tanto da parte do bem quanto da parte do mal. E nós também já falamos aqui que os seres humanos não estão sozinhos no universo. A vida, minha gente, não se resume somente à nossa vida aqui material, porque nós somos energia, mas energia transformada em matéria, ou energia materializada, ou corpos de energia materializados. E a nossa energia ninguém vê, só vê a parte material. Assim como nós somos corpos de energia materializados, visíveis, também existem nesse universo aqui para cima corpos de energia invisíveis, que nós não os vemos, mas os sentimos.
assim como nós sentimos o ar, assim como nós sentimos o vento e assim como nós sentimos as palavras. Então, Madá, é sobre esse assunto maravilhoso, lindo e belo que a gente falará sobre hoje, sobre ele hoje. É com você. É isso aí, Antônio. Para darmos continuidade, agora convido nossa querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Olá, equipe! Saudações racionais a todos vocês e aos nossos ouvintes que está no ar, né? O Bom Dia Racional, trazendo esse programa maravilhoso, sintonizado na fase racional, com palavras racionais, transmitindo neste momento, né? Pela FM aí de Alagoinhas, né? Estamos nós caminhando nessa fase de desenvolvimento racional. É toda a humanidade, quer seja estudante de cultura racional ou não. Toda a humanidade, né, está caminhando na fase racional. O diferencial é quando a gente sabe que está dentro dessa fase, né, quando a gente está aí com clareza, aprendendo o que significa essa fase racional natural da natureza. Então, meus caros ouvintes que agora estão conosco e que posteriormente estarão, e que deixam seus comentários brilhantes, né, que trazem para nós a sua colaboração, vamos juntos a mais um momento, né, sintonizados aí, a energia racional. E hoje com esse tema brilhante, né, os invisíveis, quem são eles? Se eles estão aqui com a gente, se eles interagem, o que são, né? Vejam bem, caros ouvintes, o livro nos diz o seguinte: a maior vibração de todos os tempos, o desenvolvimento do raciocínio, para desta forma a condição verdadeira de voltar ao verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, caros ouvintes, daí a gente já começa a entender que além desse mundo que conhecemos, existe um outro. E deste outro, tudo foi formado abaixo dele. E nessa formação, que está descrita maravilhosamente, claramente, na obra de cultura racional do livro Universo e Desencanto, a gente começa a entender o que nós somos e quem está conosco dentro desse oceano de energias. Então, caros ouvintes, já é provado e comprovado que tudo é energia, não é? Ultimamente, nas redes sociais, nós temos visto algumas pessoas com alguns aparelhos colocando ali lá nas plantas e ouvindo a transmissão que elas fazem. Pois é, caros ouvintes, tudo é transmissão. Então, quem são esses invisíveis? Vejam bem, nós viemos de um mundo superior. E esse mundo superior, ele começa a sair alguns habitantes dele, passeando. E num determinado momento deste passeio, esta parte que ainda estava lá em cima, ela desce. E quando ela desce, caros ouvintes, a gente sai do sistema de pureza, limpeza e perfeição e vai dando causa a tudo isso aqui que o autor da obra chama de deformados, de deformação. Por mais perfeita que a natureza seja aqui, ela ainda está imperfeita. E nessa grandiosa gênese de formação, a gente começa a compreender que as energias vão estar ali em diversas formas. Então, tem as energias que começam a ficar mais sutis, mais condensadas. E a gente vai descendo e nós somos a energia que mais se condensou, que mais se materializou. Nós, animais racionais, os animais racionais, os minerais, o vegetal. Então, tudo ali que a gente tem hoje, que a gente consegue enxergar que é matéria, é a energia,
mais condensada. E aquilo que esses olhos humanos não conseguem enxergar, mas que conseguem sentir com os nossos 7 sentidos, são justamente os invisíveis que estão a interagir conosco. Algumas pessoas mais sensíveis vão dizer, ó, eu estou tendo uma intuição. Ah, eu escutei isso aqui. Ah, eu senti isso aqui. Ah, eu vi isso aqui. Tudo é uma interação desses seres que estão conosco. Mas vejam bem, caros ouvintes, por que nós dizemos que são invisíveis? Porque os olhos da matéria não enxergam. Então, nós temos, caros ouvintes, os habitantes do mundo racional. Que coisa linda! Que energia pura, limpa e perfeita. Por que eles são invisíveis para nós? Porque nós ainda não desenvolvemos a nossa terceira máquina, onde está o nosso habitante, a nossa última partícula de lá, e que faz com que a gente enxergue eles. Por isso que cultura racional diz para a gente estudar, para a gente desenvolver o raciocínio, e assim a gente vai enxergar eles. Eles vão deixar de ser invisíveis, porque nós vamos enxergá-los. É um patamar grandioso, caros ouvintes, que está aqui para nós, terceiro milênio, se conhecer a evolução natural da natureza. Nós temos, caros ouvintes, os invisíveis do astral superior. Esses, caros ouvintes, estão aqui trazendo todo esse conhecimento, administrando esse conhecimento de cultura racional para que a gente se conheça e a gente passa a saber que eles existem, que o mundo racional existe. Então, vejam aí, a gente tem os habitantes do mundo racional, nós temos aí os habitantes do astral superior, lindo de se conhecer, caros ouvintes. Quem está com livros nas mãos já está conversando com eles, se interagindo com eles. É um outro modo de viver, sem dúvidas, mesmo aqui na matéria. Nós temos aí, caros ouvintes, outros invisíveis que são do astral inferior. Convive aqui conosco abaixo do sol e se apresentam da forma que lhes vem se apresentar de acordo com o que nós aceitamos, com o que nós conhecemos. Então, eles vão ter várias denominações, porque eles vão fazer o que é preciso e necessário para que a gente compreenda que esse mundo invisível está aqui interagindo conosco, para o bem ou para o mal. Porque, vejam bem, caros ouvintes, aqui abaixo do sol, esses invisíveis, eles têm essa mesma configuração que nós seres humanos temos. Eles são bons, eles são maus. Nós somos bons e somos maus. Então, aí, dependendo da influência que ele tem sobre nós, que somos aparelhos astrológicos, o ser humano que está recebendo aquela influência naquele momento, ele vai agir para o bem. Mas se o ser humano abrir espaço para um outro invisível, que é do lado mal, ele vai agir para o mal. É influência, sim, é provado, caros ouvintes. Alguém, às vezes, diz assim, fulano fez uma coisa ruim, estava com uma coisa ruim em cima dele. Estava mesmo, não tenha dúvidas. Porque assim, a vida que a gente está aberto. Então, nós precisamos fechar esse campo de astrologia aqui em cima do mal e do bem aparente para que a gente alcance um patamar superior, com os habitantes do astral superior e daí para cima. Vejam que grandiosidade, caros ouvintes, porque toda essa formação de ser visível como nós somos, ou de seres invisíveis como eles são, tem a ver com essa descida desse mundo superior para formar esse. Então, é um conhecimento muito lindo, é um conhecimento brilhante. Portanto, caros ouvintes, tem muita coisa para a gente aprender dentro de cultura racional. E um detalhe maravilhoso, sem mistificação, sem mistério, é você com o livro na mão. O livro e você e o livro. Portanto, bem-vindo ao conhecimento de cultura racional, sem mistificar. Você vai conhecer quem são esses seres invisíveis, vai conhecer sem medo. Às vezes a gente tem medo daquele que a gente desconhece. É natural. Quando a gente passa a conhecer, o medo sai. A gente pode interagir com esses seres. Nós podemos conversar, dialogar com eles. E aí a gente vai sair dessa classe de dominados, quando eles influenciam para o mal. E a gente vai entrar na classe dominante, vai dizer, ó, aqui não, eu me conheço.
Você não vai me influenciar para fazer o que não deve ser feito. Eu me conheço. Então, meus caros ouvintes, a gente passa a ter sobriedade naquilo que a gente faz. Portanto, desenvolva o raciocínio. É com você, Madá. Muito bem, Ângela, é isso aí. Então, agora vamos continuar com o senhor Bonisval Galindo. Seu Bonisval, bom dia mais uma vez, seja Bom dia a bem-vindo. todos, salve a todos. Lindo programa este, né? Então, quem são os habitantes invisíveis? São nossos irmãos. Então, como são nossos irmãos? Na deformação que houve do mundo racional para cá, uns se deformaram em matéria, somos nós. E outros não perderam todas as virtudes. Quase todas perdidas, mas ficou algumas virtudes. Ficaram numa determinada parte da planície e se extinguiram, mas eles se extinguiram nas virtudes que a planície ia perdendo e formou corpos de energia fluídica, elétrica e magnética que habita o espaço. Então, tem grande influência sobre o ser humano, suas energias, a maneira de pensarmos, se estamos mais ligados à energia magnética, aqueles de energia magnética atuam sobre o ser humano. Então, eles estão vinculados a todo esse campo elétrico e magnético, e nós, como somos aparelhos astrológicos, recebemos suas influências, como recebemos a influência dos astros também, do Sol, das estrelas, da Lua, e desses habitantes que têm uma grande função na Terra, que é lapidar o ser humano, para que o ser humano evolua desse estado em que estavam e estamos ainda, para evoluir e galgarmos um mundo superior. Então, eles são nossos irmãos. Agora, como foi dito aqui, tem uns bons, aparentemente, e tem uns maus, que agem para fazer o mal, uma desavença, um desastre, uma separação na família, provocado muitas vezes pelos habitantes que estão ligados à energia magnética. Então, esses habitantes têm grande influência no desenvolvimento do ser humano. E o ser humano é preciso conhecer a cultura racional para saber quem eles são e quem nós somos. E termos condição de voltarmos ao nosso estado natural. Primeiramente, o ser humano, que sofre mais, voltará ao estado natural, e depois eles voltarão também a seres do estado natural no mundo racional, depois do ser humano, porque ele sofre menos, e o ser humano sofre mais. Então, primeiramente, o ser humano será resgatado, e depois eles, assim será por etapa. Astral inferior, astral superior, e assim vai. É isso aí, minha gente. É isso que tinha aqui para falar. Hoje, para se resolver os casos da vida, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase é racional. É a fase da razão da vida. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. Mas a natureza deu provas que mudou de fase. E por isso, no sul, onde nunca... É isso aí, meus caros ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, dos caros internautas, né? Então, agora, nós acabamos de ouvir mais um trechozinho, né? Um trecho das brilhantes mensagens do Senhor Manuel Racional Superior da Terra, o representante do mundo racional,
aquele que se prontificou em vir a este mundo, aparentar ser igual a todos nós, né? Para que nós hoje possamos estarmos fazendo aqui esses programas, essas divulgações, para que toda a humanidade passe a se conhecer racionalmente, passe a conhecer todo o universo, a sua origem, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, como vamos, enfim, para que o ser humano possa se conhecer e entender definitivamente que nós não estamos sozinhos, que nós não somos deste mundo, este mundo é passageiro, né? Então, o nosso mundo verdadeiro, a nossa origem verdadeira é o mundo racional, a planície racional. Nós nada mais somos que uma deformação desta planície racional dos seres do mundo racional, os quais eram puros, limpos e perfeitos. É isso aí. Agora é com você, Antônio. Pois é, Amanda. Então, dando continuidade ao nosso tema de hoje e ao nosso assunto, é importante frisar que quando a gente inicia o estudo do primeiro volume do livro Universo em Desencanto, o racional superior, já nos alerta, informando que estamos em uma outra fase. E que fase é esta? É a fase racional, a fase do terceiro milênio. Ele diz assim: estamos em plena fase de aparelho racional, que é uma classe superior à nossa. E aí ele inicia com uma frase maravilhosa, lindíssima, dizendo: esta obra, que é a obra dele, é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e magnético, ou seja, este mundo aqui, formado por estas duas energias, este mundo dual, formado por estas duas energias, a energia elétrica e a energia magnética, respectivamente, a energia do bem aparente e a energia do mal. E aí ele continua: é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo em que nós habitamos, e o outro mundo, que é o da planície racional. Mundo do qual nós somos originários, o mundo de onde nós saímos, de onde nós viemos e para onde agora estamos retornando. Então, a pergunta que não quer calar é: outro mundo? Vejam como o racional superior já nos desperta para dizer assim: olha, vocês não estão sozinhos aí nesse mundo, não. Existe um outro mundo. E existem vários outros mundos quando a gente adentra no conhecimento de cultura racional. E por que eu estou falando isso? Porque a gente que é estudante de cultura racional, a gente tem um entendimento universal da seguinte forma: existe aqui a Terra, este mundo onde nós pisamos, onde nós estamos. Aí, se a gente for subindo, a gente vai ver que em torno da Terra existe um outro mundo, habitado por outras energias, que no estudo de cultura racional, nós aprendemos que se chama o astral térreo. Ainda aqui, dentro do nosso campo energético, elétrico e magnético, e abaixo ainda do Sol. Acima desse astral térreo, porque eu estou falando de baixo para cima, a gente está subindo nos graus dos mundos. Acima desse astral térreo, nós temos o que aprendemos na cultura racional, que se chama o astral inferior, ainda dentro do mundo solar, do sistema solar, dentro do campo da energia elétrica e magnética. Então, nós vamos ter a parte do bem e a parte do mal. Aí, saindo do campo
solar, saindo do sistema solar, a gente vai subindo um pouco mais e a gente vai encontrar o mundo onde habitam determinados planetas, o mundo dos habitantes de outras paragens, e vamos chegar num outro mundo intermediário que o racional superior chama de astral superior. Isso aí já está fora do sistema solar. A ciência, a física quântica, não alcança, não tem aparelhos aqui capacitados a enxergarem e a alcançarem o que está acima do nosso sistema solar. E acima do astral superior, nós temos a meta final, que é a base de origem de todos esses mundos que eu descrevi aqui agora. Tá? Que é o mundo de onde tudo isso saiu, que é o mundo de onde tudo isso se originou. Porque o racional superior nos ensina que não há efeito sem causa, não há causa sem origem, e não há origem sem que haja a base da origem da causa. E a base da origem da causa é a raiz mestra de toda esta fecundação universal, que é o mundo racional, o mundo de onde tudo e todos saíram e para onde tudo e todos estão voltando. E por isso nós estamos na fase do terceiro milênio, numa nova era, a era do terceiro milênio. E nesta era, tudo o que se refere ao mundo invisível, que a ciência e a física quântica e outros ramos chamam de cosmológico, está sendo revelado. Por quê? Porque nós somos de origem de um mundo muito superior e estamos aqui inferiorizados por nossa escolha, por nossa livre e espontânea vontade. Mas nós não ficaríamos aqui a vida inteira ou a eternidade inteira. Chegaria o tempo, o dia e a hora de nós voltarmos para o nosso estado natural. Então, daí esse reboliço na cultura humana, esse reboliço no mundo. Por quê? Porque está tudo sendo mexido, porque chegou o momento, chegou a hora de o ser humano passar a conhecer o mundo invisível, e mais do que isso, passar a enxergar o mundo invisível. Porque o conhecimento de cultura racional desenvolve a vidência racional através do desenvolvimento da glândula pineal. E aí nós passaremos a enxergar tudo isso, a ver tudo isso. E olha que bonito, a dialogar com todos esses campos de vida. E saber tudo, tintim por tintim, como foi que aconteceu, por que nós chegamos a essa condição, e a conviver de forma harmônica, fraterna, de forma da concórdia com todas as vidas que existem nesse universo. Vidas visíveis e vidas invisíveis, que estão evoluindo para se tornarem vidas de invisíveis para nós, para visíveis, através da vidência racional. Então, a cultura racional, o conhecimento contido no livro Universo em Desencanto, é a maravilha das maravilhas, porque faz o ser humano se conhecer, conhecer o mundo em que ele vive, tanto de forma visível ou na parte visível, quanto na parte invisível, e faz o ser humano interagir e se relacionar de forma harmônica e fraterna com todas as vidas universais. E isto é lindo, madame. Segue daí, é com você. Prossegue, Ângela. O tema é agradável, é bom conversar, né? A gente vai aprendendo um pouquinho, ouvindo, né? Entendendo. E para você que ainda não é estudante e tem aí as suas dúvidas,
encontre o livro Universo Desencanto, né? Pesquise, que você vai estar logo, logo com o livro em mãos e vai entender tudo que está sendo dito neste momento, né? Por nós aqui e por tantos outros estudantes nas divulgações da cultura racional. Então, meus caros ouvintes, né? A gente precisa compreender que esse universo que nós estamos, não é? Ele é composto de seres visíveis e de seres invisíveis, não é? Porque aí nós temos aí a mecânica que deu causa a tudo isso, que é chamada mecânica racional. E aí vai descendo para a mecânica celeste, para a mecânica do cosmos celeste, para a mecânica terrestre. Tudo isso está muito claro lá no Universo Desencanto, nos estudos maravilhosos, né? Para esclarecer todas essas mecânicas é a gente estudar. E quando a gente estudar, a gente adquire saber. E quando a gente passa a saber, a gente começa a compreender toda essa dimensão do qual nós estamos inseridos. Então, nós vamos entender os movimentos que a natureza faz. Nós vamos entender por que chove mais, por que chove menos, por que faz muito calor, por que faz muito frio. A gente vai começar a entender, a compreender que movimentos são esses que são conduzidos aí pela natureza, do qual nós chamamos de invisível, porque tudo, meus caros ouvintes, é energia. Energia que vai gerar, que vai criar, que vai manter, que vai destruir. E nós, seres humanos, nós temos a capacidade brilhante desse entendimento, porque nós somos os únicos que temos o raciocínio. E esse raciocínio está sendo desenvolvido agora. A própria natureza que mudou sua fase. Então, nós estamos saindo da fase do pensamento para a fase do raciocínio. É um salto evolutivo sem precedentes. Nós, seres humanos, estamos começando a conhecer a nossa condição de seres que se degenerou de um mundo perfeito. Portanto, caros ouvintes, é real, né? A gente tem aí a convivência, sim, com todos esses seres que fazem parte desse contexto do mundo superior que uns tantos entraram e deu nisso tudo aqui que a gente conhece e que está passando a conhecer. Portanto, caros ouvintes, está na hora, com muita tranquilidade, mais uma vez, sem mistificações, sem mistério. A gente passa a entender, a gente passa a acertar, quando a gente começa a dialogar com todo esse campo invisível que está aqui interagindo conosco. Desenvolva o raciocínio, cultura racional. É com você, Madá. E agora é com o seu Bones. O tempo está curto, mas vamos lá. O assunto é bom. É isso aí, minha gente. Esta semana, eu estava assistindo num determinado canal de televisão os cientistas preocupados com uma luminosidade muito grande acima da atmosfera, da estratosfera. Ele estava chamando que poderia ser um cometa, ou então uma grande nave alienígena. Então, eles diziam que não pertence ao sistema solar. Esses cientistas que, através de seus aparelhos, né, computadorizados, digitais, e disseram que era uma coisa assombrosa. Só que isso já está anunciado na década de 60, no 19º volume da Cultura Racional, que é a cultura que apareceria no irracional, e os cientistas, o pessoal dizia que era um cometa, que não sabia divulgar aquilo. Então, isso que nós vimos essa semana, não sei se vocês assistiram, eu assisti, procurei assistir a reportagem num determinado canal de televisão. Os cientistas preocupados com essa grande luminosidade que está na atmosfera, ele dizendo que seria uma nave alienígena e não pertence ao sistema solar. Então, está aqui. Cultura racional, universo desencanto, é onde está toda a obra desse universo que nós não sabemos de nada, mas estudando, mas sabendo das coisas. É isso aí. É isso aí, meus queridos. Então, vamos nos despedir. É com você, Orlando.
Desejo um bom fim de semana para todos. Até o próximo programa. Salve. Então, Antônio, quer se despedir, Ângela? Então, uma ótima semana para todos vocês, e é o que o Racional Superior diz. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Segue daí, Ângela. Bom final de semana a todos, queridos. Mais uma vez, gratidão por estar conosco neste programa maravilhoso, sintonizados na fase racional. É isso aí, meus queridos. Chegou a mais um término do programa Bom Dia Racional com Sintonia Racional, ok? Então, gratidão a todos. Todos se sintam abraçados. Ângela, Antônio, todos os nossos amigos internautas e todos mais. Então, até o próximo, se assim a luz da divina providência nos permitir. Gente, esse ano, esse programa da gente só vai até aqui, certo? Mas para o ano, com a luz da divina providência, nós estamos de volta. E um abraço e gratidão a todos. E até a volta. Nem mandei me despedir, nem nada. Se despeça, seu Bones. É isso aí, minha gente. Bom final de semana, salve, salve. Estude a cultura racional do livro São Universo Desencanto. Muito obrigado a Salve, todos. salve, gente. Tudo de bom para todos. Até o próximo ano, meu povo. Salve. Vibrações. Vamos lá, de música racional. Show.